Então, muitas das vezes, fala assim, mas o síndico veio aqui só uma ou duas vezes, tanto quanto que todas as assembleias que quando a gente vai participar para a eleição para síndico, a primeira coisa que os condôminos perguntam é quantas vezes você vai vir aqui no condomínio? É verdade. É o síndico, pensando numa economia, não fazer o seguro predial. Que a lei manda que se faça. É obrigatório, uma das poucas coisas obrigatórias na lei, na convenção de condomínio, é fazer o seguro, vai ocorrer uma urgência. Já ocorreu situações, por exemplo, que já umas 4 vezes, que um apartamento começou a pegar fogo. Ninguém é obrigado a ser síndico. Ninguém é obrigado a... Se na convenção fala assim, não, haverá um rodízio de síndico, se um morador, um condômino lá, chegou a minha vez, esse ano agora sou eu que estou obrigado a ser síndico. Ele não é obrigado a ser síndico. Não, ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Não é obrigado. Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Síndico Nota 10. O podcast que ajuda os síndicos e os gestores condominiais aí na gestão do condomínio. E o assunto de hoje é um assunto também sensacional, né? Um assunto que está em alta. A cada mês, a cada ano que passa, vem ganhando mais espaço dentro dos condomínios, que é o síndico profissional. Né? Então, nós vamos explorar esse assunto aqui, né? O que é o síndico, o que ele faz, quem pode ser o síndico, quais são os seus direitos, deveres e várias outras coisas mais sobre esse assunto. Muito prazer, eu sou o contador Leonardo Hoffman, especialista em gestão condominial e sócio da Hoffman Gestão Condominial, uma contabilidade especializada em gestão de condomínio, em administração de condomínio. E hoje, né, os nossos convidados aqui, hoje, para falar desse assunto, né, a doutora Ana Cristina, que é sócia da Souza e Cita Advogados, é também uma fundadora e membro aqui do Quarteto Fantástico, né, fundadora do Síndico Nota 10. Né, a doutora Ana Cristina ela é especialista em direito condominial. E o convidado especial é o Norton Pereira de Jesus, que é síndico profissional já há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Vou deixar você se apresentar. Então, síndico profissional, né, já tem vários clientes já, né? Dezenas de clientes já na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Sócio de uma empresa também que faz a parte da gestão do síndico profissional. Né? Obrigado, Norton, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Ser presente para o nosso público. Eu que agradeço o convite, Léo. Meu nome é Norton Pereira de Jesus, eu sou síndico profissional, sou formado em administração, né, com ênfase em marketing. Já estou aí no ramo aí, tá indo para 12 anos. É um desafio muito grande, né, essa área aí administrativa de condomínio. É um mercado amplo também, né, mas tem que ser um bom profissional. O maior desafio que nós temos hoje aí são você entrar em condomínios que, infelizmente, não houve uma boa administração, né? Então, é um problema muito sério. Mas a gente vem aí subindo o degrau gradativamente, né? Então, aos pouquinhos, a gente vem ganhando terreno, ganhando espaço no mercado, né? Ganhando espaço no mercado. Eu já tenho um condomínio aí que eu já estou lá indo para o 6º mandato, né? São mandatos de 2 anos. E quando eu assumi o condomínio foi um desafio muito grande, até mesmo sendo dentro de uma comunidade. É um condomínio muito grande, né? Então são mais de 1.000 pessoas dentro do condomínio. Então o condomínio hoje ele é um case aqui em Belo Horizonte, tá? Por ser dentro de uma comunidade, um condomínio muito bem administrado, né? Com a excelente assessoria jurídica. Hoje os condôminos já estão educados a lidar dentro da área condominial, né? E tem outros também aí que entrou na carteira agora, também grande, né? Eu digo que eu prefiro atuar com condomínio grande do que condomínio pequeno. Porque o condomínio grande você consegue mostrar resultado, né? Tem poder financeiro, Tem, né? Poder financeiro e você consegue, coisa, né? Justamente, você consegue mostrar resultado, tá? Então, prazer, eu sou o Norton
E fica à vontade aí para a gente poder bater um papo aí. Isso aí, maravilha. O papo hoje vai ser bom. Então, o Norton tem muita experiência, né? Na área de síndico profissional. A doutorando experiência, né? Vasta experiência aí na área de direito condominial, e eu, né, com a experiência na parte de administração de condomínio, né? Também a Hoffman tem mais de 14 anos também de mercado e desde sua fundação já trabalha também com condomínios, né? Vamos lá então, acho que assim, para a gente primeira situação, na verdade, aproveitando aqui que a gente está falando, né, de assessoria jurídica, assessoria contábil e administrativa, síndico profissional, os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Se você estiver precisando de alguns dos nossos serviços, né? Olha a descrição do vídeo, entre em contato. Vai ser um prazer atendê-los, né? Tanto nós, as 3 empresas. Okay? Para a gente nivelar o assunto, né? Então a gente vai falar aqui de síndico profissional. Obviamente, quem mora em condomínio, o assunto vai interessar muito mais a quem mora em condomínio, ou quem já é síndico profissional, ou quem está pensando, pretensão, né, de atuar aí como síndico profissional. Mas tem muita gente que vai assistir que ainda não tem esse entendimento, né? Síndico, de que está falando, né? Quem que é o síndico, quem pode ser, e etc. A gente vai falar sobre essa questão aqui hoje. Mas antes de entrar no síndico profissional mesmo, doutora Ana, o que é o síndico profissional? E como ele é escolhido dentro de um condomínio? O síndico, né, profissional ou não, no caso a gente chama de síndico orgânico, porque é aquele que está dentro do condomínio, seja morador ou proprietário, é o representante legal do condomínio, aquela pessoa que é eleita através da Assembleia Geral. Então, o síndico nada mais é do que um representante legal daquele condomínio, porque quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de um conjunto de proprietários ou de coproprietários de áreas comuns, né? Então, tem lá os proprietários das unidades autônomas, seja apartamento, seja sala, seja loja, e tem as partes comuns, onde cada proprietário dessas unidades autônomas vai ser, então, dono de um pedacinho daquela parte comum. Então, vamos dar um exemplo de um condomínio de 100 unidades. Como que o condomínio seria representado no mundo jurídico pelas 100 pessoas, pelos 100 proprietários? E é impossível, né? Complicadíssimo. Então, por isso que o legislador criou essa figura do síndico, justamente para ele estar, então, representando aquele condomínio, de acordo com o que determina lá o Código Civil. Né? Então, o Código Civil ele vai determinar lá as obrigações do síndico. Então, o síndico nada mais é do que o representante legal daquele condomínio, onde ele vai estar à frente, sempre que houver necessidade, inclusive, né, como a gente está aí trazendo o Norton, para administrar o condomínio. E esse síndico ele é eleito em uma assembleia, né? Que é marcada assembleia, onde os condôminos eles estão reunidos. Exatamente. E votam nesse síndico. Isso. Pela maioria ali dos presentes, né? Inclusive, esse ponto é até interessante que você falou, porque o legislador, na hora que ele definiu a forma de eleição desse síndico, ele colocou um quórum que não é qualificado, ou seja, a maioria dos condôminos presentes em assembleia elegeu aquela pessoa, a partir dali ela torna-se síndico do condomínio. Né? E isso é tanto para o síndico orgânico como para o síndico profissional. É até interessante que o artigo 1347, lá do Código Civil, que fala do síndico, não sei por quê, mas antes o artigo falava que para ser síndico poderia ser pessoa condômino ou não, pessoa física ou jurídica. Ele tirou essa coisa da pessoa física ou jurídica. Hoje o síndico pode ser condômino ou não. Então, quando ele coloca condômino ou não, ele expandiu, né? Ele falou que uma empresa, uma pessoa do condomínio, um síndico profissional, mesmo que seja uma empresa individual, pode ser síndico. Então, não restringiu. Muito pelo contrário. Está aberto, né? É mais interessante, é bom até esclarecer esse assunto, que
a pessoa, por exemplo, o síndico, ele pode ser ali, então, pode ser eleito uma pessoa física, jurídica, etc. Não está definido, não está tá amplo a legislação. Isso, mas exatamente. sempre é importante dizer que, quando for uma empresa que for eleita, por trás dessa empresa tem que ser eleito o representante da empresa, exatamente. porque é essa pessoa física que vai constar no cadastro lá de representante. Porque Exatamente. precisa ser uma pessoa física para entrar no cadastro de responsável na Receita Federal, pelo condomínio. Então, geralmente se elege ali a pessoa física, mesmo que seja do síndico profissional, mesmo que por trás esteja um contrato, né, de pessoa jurídica. Então, quando na ata, por exemplo, constar lá, foi eleito a empresa tal para fazer... Representar... fazer o síndico profissional representado por... Aí você coloca o nome da pessoa. O nome da pessoa. Para a gente É. colocar essa pessoa, né, esse CPF ali como responsável. Exatamente. É legal, né? Uma pessoa responsável legal Isso. pelo condomínio. Mas tem essa flexibilidade, né? Tem. Hoje, com essa mudança do Código Civil, então ficou assim, muito amplo, né? Porque até então, apesar que, no meu ponto de vista técnico, né, eu não via nenhuma restrição no artigo como ele era antes. Né? Resolveram mudar, ficou do mesmo tamanho, não mudou nada. Então, condômino ou não, pessoa física ou jurídica, pode ser, porque quando a gente fala de síndico orgânico, a gente está falando de pessoa física. Que é o morador ou orgânico, quando você fala que ele mora no condomínio, seja proprietário ou inquilino. Isso. Agora, saiu dessa esfera do síndico orgânico, né, do síndico profissional, a gente entende que aí, no caso, mesmo que seja uma... Pessoa física. Né? Uma pessoa física, mas a gente entende que tem que ser representado por um... mesmo que seja uma pessoa jurídica, é representado por uma pessoa física. Isso. E sendo ele um síndico externo ao condomínio, ou seja, não orgânico, não morador, né, independente se vai fazer um contrato, pessoa jurídica ou pessoa física, subentende-se, então, que ele seria um síndico profissional, né, que ele está atuando ali profissionalmente. Que, inclusive, emendando essa pergunta, já seria justamente essa, né, Norton? Nesse contexto, então, que a gente falou, explicou o que é o síndico. O que é o síndico profissional? O que seria o síndico profissional? O síndico profissional assim, em todas as assembleias que eu participo, principalmente para votação, né, para síndico, eu gosto muito de narrar a diferença, né, do síndico morador e o síndico profissionais, e as exigências que o condomínio deveria fazer para poder levar ali para o condomínio os candidatos para atuarem como síndico profissional. O síndico profissional, no meu caso, por exemplo, eu tenho um CNPJ, eu emito nota fiscal para o condomínio, né? Então, eu tenho uma contabilidade que envolve também, né, a minha arrecadação, as minhas declarações, né? Então, isso também... Paga imposto como pessoa jurídica. Paga imposto, justamente. Né? Porque isso também deixa o condomínio mais resguardado. Né? O condomínio tem uma segurança a mais quando você lidar com uma pessoa que está tendo uma representação jurídica. Tá? Então, eu falo eu bato nessa tecla em questão do síndico profissional. O síndico profissional também ele precisa sempre estar atualizado, né? Ele precisa atualizar, participar de convenções, né? Participar de palestras, para poder sempre estar levando o condomínio em atualizações que está tendo no mercado. Porque a administração hoje condominial ela é muito ampla e ela também renova gradativamente, né? Então, não é simplesmente só você entrar num condomínio e você fazer o básico, né? É muito amplo e alguns moradores não têm essa visão. Alguns moradores acham que o síndico, qualquer síndico, o síndico profissional, né? Vou dizer assim, ele simplesmente só recebe o dinheiro do condomínio, né? Então, a responsabilidade também, né, de um síndico profissional ela é muito grande. Porque, querendo ou não, o seu nome ele envolve vários condomínios, né?
Vou citar o exemplo, por exemplo. Eu tenho vários condomínios e algumas contabilidades que ele atua. E aí tem um condômino, por exemplo, que gostaria de uma indicação de um síndico profissional para poder levar para aquele condomínio dele. Se um síndico profissional, se eu não tiver um nome a zelar, uma boa reputação, né? Se eu não tiver uma nota legal no Google, por exemplo, eu tenho certeza que a contabilidade não vai me indicar. Querendo ou não, é uma troca de parceria. Então, se eu também tenho uma contabilidade responsável, né? Uma contabilidade que tem uma nota qualificada também, então, sim, querendo ou não, é uma troca de experiência, uma troca que você indica, eles te indicam, porque ambos ali têm um nome zelar, tanto quanto o síndico profissional, reputação, né? A contabilidade, então é todo um conjunto, tá? Que nós temos ali. Quer completar, Ana? Então, em relação a essa questão do síndico profissional, e o Norton depois vai poder falar, né, falar um pouco mais sobre isso, existe uma diferença muito grande entre o síndico orgânico, né, que é aquele do condomínio, e o síndico profissional, porque normalmente o síndico profissional, de um modo geral, ele tem uma visão mais técnica, ele tem uma visão mais administrativa, ele tem mais conhecimento, né, para lidar com aquele condomínio. A própria experiência que ele já tem em outros condomínios Justamente. e o que já se passou em outros condomínios já carrega uma bagagem muito grande para trabalhar em qualquer condomínio, né? Situações que acontecem em condomínios são muito similares. Né? Exatamente. E o que a gente vê muito, né, aquele síndico orgânico. Eu estou nomeando assim porque é um termo técnico e fica mais fácil para a gente poder diferenciar um do outro. Mas o orgânico que mora no condomínio. Que mora né? no condomínio, Então, uma grande diferença entre o síndico orgânico e o síndico profissional, primeiro, o síndico profissional ele se profissionaliza constantemente, como o Norton acabou de falar. Então, ele está sempre buscando informação, ele está sempre buscando mais conhecimento, está sempre antenado para as coisas novas que acontecem, na área administrativa, na área jurídica. Então, essa diferença ela é importantíssima, porque ele vai estar sempre atrelado com o que tem de mais novo no mercado. E a gente vê assim, infelizmente, inclusive estava vendo ontem um vídeo no YouTube e a pessoa falando que 70% dos síndicos hoje ainda são síndicos orgânicos. E o que a gente Isso quer dizer que 30% são profissionais? São profissionais. Uma quantidade significativa, se a gente parar para pensar. Exatamente. Assim, não pensando no 70%, mas pensando que 30% hoje dos síndicos já são síndicos profissionais dentro de uma estatística, você vê como é que o mercado ganhou bastante espaço, né? Né? Exatamente. Bastante. Muito. E esse mercado imobiliário, na parte de condomínios, ele tem movimentado aí uma gama, em média, de 70 bilhões no Brasil, né, por ano. Então, a gente vê que é um mercado muito amplo. Mas, se a gente for verificar o percentual de síndicos orgânicos em relação ao síndico profissional, aí a gente percebe que boa parte dos condomínios, a maioria deles, né, conforme essa estatística que eles apresentaram, os condomínios estão sendo geridos por pessoas que têm pouquíssimo conhecimento. Pouquíssimo conhecimento. Então, dentro da nossa experiência... Pouquíssimo conhecimento de gestão condominial. De gestão condominial. De direito condominial, né? Da administração de um condomínio. Exatamente. Né? Às vezes o cara é um médico, conhece tudo de medicina, é cirurgião nomeado aí, né? Com várias... o cara é fera lá como médico, mas é um péssimo gestor condominial. Né? Então, Até nesses podcasts que nós fizemos aqui do Síndico Nota 10, a gente fala sobre isso. Né? Existem pessoas super competentes, mas dentro da área delas. Né? Então, quando a gente identifica, né, quando a gente toma ciência de que 70% dos condomínios estão sendo administrados por síndicos orgânicos,
Então, há de convir que a gente está tendo um déficit muito grande no que diz respeito à administração, porque, infelizmente, a gente percebe que os síndicos orgânicos eles não buscam a informação, né? Eles acham que administrar um condomínio é uma coisa simples. É o feijão com arroz. Eu vou até citar tranquilo, né? É muito tranquilo, né? Eu vou até citar um exemplo sobre isso que a doutora está falando. Eu mesmo caí de paraquedas como síndico. Eu trabalhava numa multinacional, era executivo comercial de uma multinacional. E, assim, eu não me gabando, mas eu sempre me destaquei muito na área que eu atuava. E eu entrei nessa multinacional lá e eu me destaquei, né? Então, assim, ela abriu o leque para mim em muitas coisas. Então, eu viajei bastante também, o Brasil afora, né? Dentro da área que eu atuava lá. E a empresa, ela passou por uma fase que os mais velhos, ela começou a mandar embora. E eu caí de paraquedas nessa demissão aí. E eu tinha acabado de comprar um apartamento justamente nesse condomínio grande que eu falei. Então, assim, logo no começo, né, aquela empolgação, todo mundo mudando, né, todo mundo feliz, né, minha casa... E, né, todo mundo feliz e leva a família e faz aquele churrasquinho. Começa todo mundo entrosar no início, todo mundo amigo, né? Coisa toda e tal. É igual o Big Brother no primeiro e segundo dia, né? Isso mesmo. Passou o terceiro dia, já começa, né? Justamente isso. E aí a construtora, né, entregou para os condôminos um síndico profissional lá no condomínio. Eu falo aquela venda casada, né? Aquele ditado, aquela venda casada. Nossa. Eles entregaram para o condomínio aquela venda casada de um síndico. Ok. E ali deu menos de um ano, um morador descobriu que tinha muita coisa errada, né? Contratos superfaturados. E ele acionou uma assembleia, apresentou... E nisso a Assembleia fez a demissão desse síndico, que foi a venda casada para os condôminos, e ele assumiu, e eu entrei como representante do conselho. Né? Eu entrei lá como... Conselheiro, inicialmente. Representante do conselho, ninguém queria ajudar, ninguém queria... Então, assim, eu entrei sem saber nada, caí de paraquedas. E quando... Esse síndico morador, né, que entrou a primeira vez e foi mexendo, começou a haver um tanto de irregularidade. Então, a gente fazia reunião direto. Como era o meu patrimônio, meu primeiro patrimônio, minha primeira casa... Aí você foi o guerreiro, né? Peraí, não, eu vou... Né? E aí eu comecei a fuçar na internet, meu primeiro apartamento eu também fui síndico assim, o guerreiro. Alguns problemas, e a gente montou-se uma comissão no condomínio, né? Onde que cria o lado A e o lado B, dizendo assim, que já começou a criar uma rincha ali, já e a gente sempre demonstrando os problemas do condomínio. Então, assim, o condomínio, no começo lá, era uma terra sem lei. Lá não tinha muro, era uma grade. O pessoal pulava a grade para poder entrar dentro do condomínio, soltar papagaio lá dentro. Pra você ter noção, entrava até cavalo e boi dentro do condomínio. Então, você estava entrando dentro do condomínio e você deparava lá com boi, com cavalo, com cachorro de rua lá dentro do condomínio. E todo condomínio, ele tem as pessoas mais polêmicas, né? Então, eu falo assim, você não sabe quem que é quem. Você tem que tomar muito cuidado com quem você bate na porta. E esse condomínio tinha uma família lá que era uma família bem brava, né? E o síndico, ele foi fazer a obrigação dele, né, de notificar o que está dentro da convenção, dentro do regimento, e ele foi ameaçado por essa família. E ele foi apedrejado, né? Então, ele teve uma neném, a neném nasceu, ele buscou a neném dele no hospital. Quando ele foi sair com a família, essa família tacou uma pedra no carro dele.
Então, ele se sentiu ameaçado e saiu do condomínio, porque realmente era uma família muito briguenta. E ele é um cara muito zen, um cara muito de paz, né? E eu caí. Eu assumi ali como síndico, né? Ali começou... No caso, ali começou a jornada. Seu síndico orgânico, nesse caso, foi um síndico orgânico. Começou a jornada do Norte ali ainda como síndico morador. Aonde que entram os problemas? Seu telefone não para, o seu interfone não para, é de dia e de noite. 24 horas. Não para, é uma coisa de louco. Tem casal namorando em cima, o pessoal te interfona pro seu apartamento para você poder ficar ouvindo e reclamando, eu não consigo dormir. Um namoro mais intenso ali, né? Menino andando de velotrol. Aqui, tem uma criança jogando bola, andando de velotrol, aquela coisa louca. Cachorro latindo. E aí eu fiz uma reunião, fiz uma assembleia com os moradores, né? E assim, foi aonde que eu discuti com o pessoal, falei, olha, é o meu apartamento, meu primeiro patrimônio, e eu vou fazer valer a regra do condomínio. Inclusive, a doutora Ana, que está aqui presente, ela entrou nesse condomínio, né? Juntamente com esse síndico que saiu, ele que a convidou para ela poder entrar lá. Como assessoria jurídica, fazendo assessoria jurídica. E aí nós fizemos algumas reuniões e eu falei com ela como que é a minha metodologia. E aí foi aonde que nós começamos realmente a ser rígido com o condomínio. Foi muita multa, muita notificação. Pra você ter uma noção, o contrato nosso era 40 notificações mensais, dava mais de 100. Nossa Senhora. Doutora? Não. Dava mais de 100 notificações. Que é isso? Dava mais de 100 notificações. E os moradores não davam muita importância, porque eles achavam que eu não vou pagar a multa, vai ficar aí. Então, com o tempo, quando começaram a chegar as notificações judiciais e deu um acúmulo de valor, e a pessoa foi chamada no fórum... As notificações judiciais para cobrança de condomínio em atraso e as multas por consequência, né? E os juros são altos. Aí o pessoal começou, peraí. O negócio é sério agora. A coisa é séria. Eles estão brincando. E as notificações eram direto. E eu rodava o condomínio de dia e de noite. Então, assim, era roupa na janela, planta na janela, cachorro solto, lavando o carro no estacionamento, empinando moto dentro do condomínio, andando de bicicleta dentro do condomínio. Era uma coisa de louco. Em um ano que eu assumi o condomínio melhorou, vou te falar com você, uns 75% na minha primeira gestão do condomínio. E aí nós tivemos a assembleia e tinha um grupo contra, eles levaram os candidatos e eu ganhei. Novamente eu fui reeleito para dar continuidade no trabalho. A gente tinha 37% na época de inadimplência. No segundo ano, nós diminuímos, assim, vou te falar, acho que uns 12% a inadimplência do condomínio. Porque a assessoria jurídica também é fundamental, né? Cobrança, acompanhamento, né? Então, assim, foi uma coisa... para você ter noção, o condomínio ele não precisou de garantidora. Que hoje até condomínio pequeno, edifício pequeno, tem vários edifícios pequenos hoje que tem garantidora. É impressionante, né? Às vezes tem condomínio de 4 unidades, 2 ficam inadimplentes. É um absurdo. Prejudica totalmente. E, inclusive, eu abandonei 2 condomínios agora há pouco tempo. Estava lá 2 anos e a gente não conseguia trabalhar. Um condomínio de 6 unidades e um outro de 7 unidades. Você não consegue trabalhar no edifício pequeno. Não tem margem, não tem valor financeiro, né? E a mesma coisa que acontece num condomínio grande, acontece no pequeno. A diferença é que o condomínio grande, você consegue ter captação para poder efetuar as demandas, né, que você tem que fazer. No condomínio pequeno, se um condômino deixar de pagar, 2 condôminos deixar de pagar, você não consegue executar. Entendeu? Então, é um problema muito grande. E aí, eu fui reeleito no 3º mandato, no 4º mandato. Só que no 3º mandato, no 2º mandato, a gente começa a ver realmente a diferença que é do síndico morador para o síndico profissional. E aí, a minha assessoria jurídica, a doutora Ana, também sempre puxando a minha orelha, você precisa fazer isso, você precisa participar disso, você precisa
se qualificar, porque você tem potencial, você é uma pessoa, né, honesta, você é uma pessoa... E ali foi aonde eu comecei, palestras, convenções, né? Estudando também, lendo, e aonde que a gente está lá nesse condomínio, já estou lá no meu 6º mandato. Inclusive, hoje você nem mora mais no condomínio. Não, aí por que eu tive que mudar do condomínio? Porque o condomínio... Eu quero dizer assim, não mora e continuou sendo reeleito, né? Continua sendo reeleito. O bom trabalho que foi realizado deu continuidade. Porque Hoje, até então ele era lá um você é o síndico profissional, efetivamente. Até então ele era o síndico orgânico, era um síndico morador. E aí ele mudou e, a partir daí, síndico profissional. Né, porque a falta de privacidade, para quem é morador, ela é muito grande. Né? Os condôminos ficam tomando conta da sua vida. Essa é a realidade. Acredito que você está disponível 24 horas por dia. Né? Eles ficam tomando conta da sua vida. Inclusive, o que mais promoveu a minha mudança desse condomínio foi no dia que uma pessoa falou comigo assim: ô Norton, geralmente, quase todo dia, lá da minha janela do meu bloco, eu vejo que fica uma pessoa lá atrás da porta lá do seu apartamento. Você já parou para poder ver isso? E eu nunca tinha atentado. Então, assim, e isso era verdade, porque eu tinha 2 cachorros e meus cachorros sempre... Na porta de entrada? Na porta de entrada? Na porta de entrada da minha casa, do meu apartamento. Uhum. Então, ficava pessoas lá atrás para poder ouvir o que estava acontecendo dentro do meu apartamento. Uhum. E aí uma moradora de um outro bloco, né? Porque um bloco você vê o outro, ela foi e falou comigo: Norton, geralmente, quase todo dia... Fica alguém de orelhinha lá na discussão, né? E aí... ouvindo lá na parede. Ouvindo lá, sabe, assim. E os meus cachorros, eu tinha 2 cachorros pequenos, que geralmente eles ficavam sempre farejando na porta, na entrada da sala, farejando. E eu não dava importância, porque, né... Coisa de cachorro? Coisa de cachorro. Uhum. Mas aí, depois que a pessoa falou comigo, um dia eu abri a porta e realmente a pessoa estava lá. Nossa. Sabe? A pessoa estava lá, foi aonde que... Realmente eu optei por alugar o meu apartamento e eu saí do condomínio, né? Então, assim, a diferença que tem do síndico profissional, e eu aconselho até mesmo quem assumiu um condomínio não residir, porque não é fácil. As pessoas não têm entendimento, acham que o síndico tem que ficar por conta, né? Acha que o síndico ele é um funcionário do condomínio. Eles acham que o síndico é o empregado do condomínio, né? Então, assim, eu pago o seu salário, você trabalha para mim, você é meu empregado. Inclusive no síndico orgânico, né? Pensando nisso, né? Inclusive, pegando um gancho do que o Norton falou, né? A gente percebe, né, essa falta de conhecimento do síndico orgânico prejudica ele em todos os aspectos. Porque a maioria, quando não contratam uma assessoria jurídica e uma assessoria administrativa, evidentemente, ele acha que ele tem que... fazer tudo, que consegue fazer tudo, que ele é obrigado a ele mesmo fazer tudo, né? Ele tem que ser o advogado, ele tem que ser o administrador, o contador, o eletricista, o jardineiro, o porteiro, na ausência de um outro porteiro. E aí entra naquilo que a gente conversou no primeiro podcast que a gente gravou aqui, né? O síndico, ele orgânico ou profissional, independente, ele como síndico, ele é o representante legal do condomínio, ele tem que fazer cumprir as normas, contratar os serviços necessários, executar as obras, efetuar as manutenções, mas ele precisa contratar, né, os profissionais, assim como estragou uma questão elétrica ou hidráulica, ele vai contratar um eletricista ou encanador, ou vai fazer uma obra no condomínio, vai contratar uma empresa de engenharia que vai, né, fazer essa obra, uma empresa qualificada. Ele tem que contratar para a parte financeira do condomínio, né, para a parte fiscal, que tem declarações fiscais a fazer, para folha de pagamento a gerar, ou mesmo se tem eventualmente algum autônomo que precisa processar na folha, ele tem que contratar uma contabilidade especializada em condomínio ou uma administradora de condomínio. E, da mesma forma, a parte jurídica precisa contratar uma assessoria jurídica para entender o papel dele. Exato. Ele precisa se cercar de profissionais. Os limites que existem naquela função,
Porque ele está exercendo a função de síndico, mas existe uma série de limitações ali. Uhum. Ele, primeiro, que não tem que saber de tudo, né? O síndico, seja orgânico ou profissional, ele não é obrigado a saber de tudo, porque vamos combinar que dentro de um condomínio acontece de tudo, né? Principalmente esses condomínios grandes, igual o Norton acabou de falar, né? Condomínios muito grandes, é como se fosse distrito de Belo Horizonte. Ali dentro tem até rua. Né? Então, a pessoa, aquele síndico, ele não é obrigado a saber de tudo. Por isso que ele precisa do que a gente chama de staff, que é um administrativo, um jurídico. Uma equipe, né, qualificada. Uma equipe qualificada, né, de jardinagem, manutenções nas partes, né, se tem circuito interno de TV, interfone. As empresas, cada uma na sua especialidade ali, prestando um serviço. E sem falar também as demandas, né, dos moradores. Porque demanda de morador Nós vamos falar isso daqui a pouco. É gigantesco. O que acontece na prática e no dia a dia, o que você faz na prática no dia a dia. Então, assim, para resumir aqui, a gente falando de síndico profissional, né? A grande diferença aí é que um síndico orgânico é aquele morador do condomínio que se candidatou a síndico e está exercendo atividade. Ele pode ter a formação em qualquer área, que não essa especialidade na gestão condominial, né? Pode ser um médico, um eletricista, ele pode ser um engenheiro, profissional. Um contador, administrador, advogado, ou pode ser, ele pode ser um porteiro em outro prédio, ou até no próprio prédio, ele pode ser qualquer profissão, né? Exatamente. E ele está ali como síndico, né? E não necessariamente ele tem esse conhecimento da gestão condominial e não vai conhecer todos os procedimentos, né? Foi quando você caiu inicialmente, né, de gaiato, mas você assumiu ali a rédea e quis fazer o melhor. Mas muitas vezes a pessoa não tem o tempo necessário para assumir, não tem a garra, não tem o tempo, não tem o conhecimento, não tem a garra e não tem o interesse, né? Acaba assumindo ali por uma questão de acaso. E o síndico profissional, que é um profissional, então, qualificado, que conhece da área da gestão condominial, que foi contratado especificamente para exercer essa função, ou seja, ele está focado nessa atividade, em administrar ali um condomínio, gerenciar um condomínio, ser o síndico profissional daquele condomínio, né? E tem ali uma reputação a zelar, né? Uma vez que ele está seguindo isso como atividade de profissão, ele tem que zelar ali pela sua reputação nessa área de profissional que ele está seguindo, né? Então essa é uma diferença bem gigante, né, em relação ao que a pessoa vai se imprimir ali de esforço para estar à frente do condomínio. Uma grande diferença também que tem, o Leonardo, é na remuneração. Isso assim, porque o síndico orgânico geralmente ele tem um desconto na taxa de condomínio. Geralmente é isso. Só que o síndico orgânico, ele é um síndico voluntário, ele tem um desconto na taxa de condomínio, mas ele não fica por conta do condomínio. Então, geralmente, ele tem as suas atribuições profissionais. Né? Ele sai 7 horas da manhã e ele chega 7, 8 horas da noite, ainda tem as demandas de casa e tem as demandas do condomínio. Então, um exemplo, né? Eu estou aqui nesse momento participando desse podcast aqui, mas eu tenho um corpo de pessoas que na minha ausência tá me cobrindo. Não conseguiu falar comigo, vai conseguir falar com o representante. Quem reside, né? O orgânico, por exemplo, dependendo da área que ele atuar, ele não pode mexer com o telefone. Como que ele vai fazer um acompanhamento numa manutenção, num prestador de serviço, numa detetização, numa limpeza de caixa d'água, por exemplo. Um problema que vai ocorrer, uma urgência. Já ocorreu situações, por exemplo, que umas 4 vezes que um apartamento começou a pegar fogo, né? Então, sim, entrou em contato com o síndico rapidamente conseguiu mobilizar, inclusive eu já consegui chegar a tempo, nós quebramos a porta, conseguimos eliminar ali o incêndio, né? Então, também não... a resistência que tem alguns condomínios em assumir um síndico profissional é quando você dá o preço do trabalho.
É um dos maiores problemas que tem. Compara com a isenção da taxa de condomínio, aí vem o orçamento do síndico profissional. Justamente. Obviamente, vai ser muito maior. E tem que ser muito maior. Porque, e aí, assim, o que acontece não tem como um síndico ele ganhar menos, um exemplo, tá? Um zelador, um porteiro que trabalha 12 por 36, não tem nenhuma responsabilidade a não ser com aquela... pelo condomínio. O condomínio, o síndico, contrato de trabalho, né? O síndico ele assume uma responsabilidade gigantesca no condomínio, seja pequeno ou seja grande. É responsabilidade civil. Civil e criminal. É uma responsabilidade muito grande. Isso não é brincadeira. Né? Então, assim, a diferença mesmo que tem dos síndicos orgânicos e os síndicos profissionais para enriquecer aí é isso aí também. É interessante esse ponto que o Norton falou, né? Porque pela falta de conhecimento das pessoas, e aí a gente volta lá naquele percentual, 70% dos síndicos são orgânicos, né? A falta de conhecimento, né, de informação a respeito das responsabilidades inerentes àquela função, que acaba desvalorizando o trabalho do síndico profissional. Não é? Porque o Norton acabou de falar, eu sou síndico profissional, o condomínio demandou qualquer coisa urgente, eu vou estar ali prontamente para atendê-lo. Um síndico orgânico, dependendo da profissão dele, como o Norton falou, a pessoa não vai poder pegar nem no celular no momento que ela estiver trabalhando. É uma situação que também acaba se vindo como... Essa é uma comparação, né? O pessoal acaba tendo... Quando ainda nunca teve um síndico profissional no condomínio, tem aquele choque inicial, às vezes, do valor, mas depois que ela se depara, o condomínio já acostuma a ter o síndico profissional e vê a diferença, vê a qualidade, né? Vê que as coisas estão sendo executadas, aí percebe que essa diferença ela é irrisória, né, em relação a um todo. E uma coisa importante, assim, não só isso, né, a gente vê o que tem acontecido, que existem muitos... Esse mercado de síndico profissional, muita gente entrando... Se aventurando em entrar, e está certo, para começar a ter uma experiência é importante, mas por trás também é importante ter um conhecimento... e pessoas, inclusive, que já têm até mais tempo que é síndico profissional, eles não entenderam que não dá para dar preço de isenção de taxa de condomínio. Claro que não. Porque o que a gente vê é síndico, dito como síndico profissional, que pessoas até que querem até fazer o bem, são boas pessoas e querem entrar nesse mercado. Sim. Você pega um condomínio grandes e dando honorário colocando um honorário muito pequeno que não vai conseguir ter equipe, acaba desvalorizando o mercado como um todo. Desvaloriza o mercado como um todo. Então você pega, eu tenho tem centenas de condomínios na carteira, então tem centenas de exemplos diversos de síndico orgânico ou síndico profissional. Mas pasme você me falar que um condomínio, por exemplo, de não sei quantos blocos, 10 blocos, 200, 250 unidades, um síndico profissional cobrar um salário mínimo. A gente vê nessas propostas aí que o pode isso, um síndico profissional cobrar um salário mínimo num condomínio de 200, 250 unidades, 10 blocos, que são, não assim, tem absurdas. A menor condição. Não paga nem o risco do cara. Não paga. Não faz trabalho. Aí cria também uma dúvida. Aquela pessoa propondo aquele valor irrisório de remuneração, será que a administração dela vai ser... efetiva? Vai dar conta do trabalho? Eu já te respondo. Que ela vai fazer a coisa do jeito que o condomínio precisa? Eu já te respondo. Não consegue. Não consegue na mesma efetividade que talvez o condomínio precise. Ele vai conseguir seguir, vai estar fazendo, porque ele foi contratado ali, né? Mas o valor acaba que a pessoa não tem a força financeira para montar uma equipe, para ter uma equipe, para contratar uma pessoa para estar ajudando, né? E aí ele acaba tendo que entrar em vários condomínios, recebendo uma remuneração baixa. E para ele, então, ter um salário, né, vamos dizer assim, razoável, para ele subsistir. Não para ele contratar uma equipe. Exato. Né? Exato. Então, compromete os condomínios onde ele está atuando
E muito mais do que os condomínios ele mesmo, porque cada condomínio que ele está ali como síndico, ele está como responsável e assumindo todo o ônus, né? Das responsabilidades civis e criminais em relação àqueles condomínios que ele está atuando. É claro que sim, a gente conversando aqui, há exceções, há exceções. Lógico, há exceções. Vai fazer um bom trabalho. Do síndico orgânico mesmo. Sim, tem muito síndico orgânico bom, qualificado. Tem vários exemplos na carteira de pessoas que são, poxa, realmente fazem um excelente trabalho no condomínio, seja condomínio pequeno ou grande. Então, exemplos tem diversos. Mas a culpa principal disso aí, sabe quem que é? É do próprio condomínio. É do próprio condomínio, é da própria assembleia que está elegendo. Por quê? Entra na rodada ali para discutir o síndico profissional, então você tem 2 ou 3 candidatos síndicos profissionais. A primeira coisa que eles estão olhando é o valor que vai pagar. Não olha a experiência, a qualificação né? E o que ele pode integrar. A questão do mercado fala de ROI, né? O que a pessoa vai entregar frente ao que está recebendo. Não adianta pagar barato ou mais barato, um salário mínimo em comparação ao que vai cobrar 2, 3 salários mínimos, e de um salário mínimo não executar, não fazer, não ter o conhecimento, não ter a experiência e não ter o pulso para ser síndico, exatamente. Entendeu? E os condomínios acabam aprendendo isso na prática. Quem já passou por isso, sentindo aí, numa segunda ou numa terceira rodada, aí acaba se cedendo e olhando outras questões que não apenas o valor, né? Ô, Léo, eu, assim, minha mão tá até coçando, que eu tô até suando, porque eu tenho uma experiência vasta nisso aí, sou exemplo vivo. Não sei se você vai lembrar também de um condomínio que eu coloquei para a Hoffman administrar. Não fala o nome. Não falo o nome. Não precisa falar o bairro. Mas então você vai lembrar. Sempre fui síndico morador, e aí uma condômina manifestou lá e resolveu levar um síndico profissional, e aí eu fui eleito, um condomínio pequeno, tá? Um condomínio pequeno, eu coloquei a Hoffman, nós conseguimos elaborar toda uma projeção orçamentária, os balancetes bonitinho, né? Tudo organizado. Tudo organizadinho. Não deu um ano, eles optaram por novamente voltar para o síndico profissional. Então, para o síndico orgânico. Para o síndico orgânico, e aquele problema de abrir uma conta do morador e o pessoal fazerem os depósitos lá. Não sei se você vai lembrar desse. É um edifício pequeno. É um edifício. Então, assim... Volta a fazer os pagamentos dentro de uma conta da pessoa física, do síndico. Então, assim, é um condomínio que a doutora aí também esteve presente lá. Cancela todos os contratos, né? É um condomínio cheio... economizar. Condomínio cheio de problema. Condomínio precisando de fachada, manutenção no telhado. Teve uma notificação da prefeitura lá. Não sei se ela lembra, a prefeitura notificou o condomínio 2 vezes por causa de problema, infiltração saindo da garagem para a casa de baixo, né? Então o pessoal optou, né, por novamente voltar com o síndico morador, porque com o síndico morador, eles era síndico morador, aí optaram pelo síndico profissional, aí morador, depois economia, né? Eles nos demitiram a Hoffman e demitiu o Norton. Porque eles achavam que o valor da taxa condominial estava alto. Estava pesando. Né? E aquilo, para eles lá, a intenção era diminuir a taxa de condomínio e eles fazerem a arrecadação. Diminuir as despesas e eles lá por conta própria, né? E há pouco tempo agora, de novo, novamente, a moradora chamou, porque só que eu... Chamando, pedindo orçamento para síndico profissional reassumir, né? Inclusive, eles pediram o seu contato e eu falei, não, eu não vou nem indicar, porque a gente vai passar raiva nisso aí. E um outro exemplo também é um outro condomínio também bem grande, que eu participei, né? Eu participei de 4 eleições lá, o pessoal sempre optava pelos valores mais em conta. E um condomínio que chegou num saldo negativo de R$170 mil, esse condomínio. Condomínio bem grande também, 3 contas de água em atraso, protesto. Sem falar também o que o síndico deveria ter feito, porque o condomínio tem vários problemas, ter notificado a construtora para não perder a garantia, não houve isso. Então, é um condomínio que em 4 meses, praticamente, nós ficamos por conta para organizar esse condomínio lá. Então, assim,
É o que você falou. Quem paga a conta, infelizmente... Vai ser sempre o condômino, os condôminos. E toda a assembleia que você vai fazer uma apresentação de qualquer proposta, todos os moradores optam pelo mais barato. É o mais barato. Até passar pelas experiências e começar a sentir na pele que não é por aí, né? Isso demora anos, né? Acaba passa um, passa dois, passa três. O pessoal acaba aprendendo que não é assim que se contrata. Assim como empresário acaba aprendendo na prática também que... Sentindo na pele. Que contador e advogado não se contrata por preço. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Você contrata pela... Não é só por preço. Você tem também ter as qualificações, né? O trabalho entregue, né? Aquela autoridade ali no mercado, você vê que a pessoa conhece, né? do que está falando. Mas beleza, tem um assunto aqui que a gente até já falou, mas acho que vale a pena a gente reativar essa conversa, a gente até já falou. Quem pode ser, então, síndico profissional? Dona Ana, quem pode ser o síndico profissional? Qualquer pessoa pode ser síndico profissional. Qualquer pessoa. Lembrando que, quando eu falo qualquer pessoa, porque não existe uma proibição na lei determinando, né, que pessoa tal não pode ser. Muito pelo contrário, a lei fala que qualquer pessoa pode ser síndico, né? Não é uma profissão regulamentada, igual advogado que tem que ser formado em direito, não é? Ou contador que tem que ser formado em contabilidade. Exatamente. Então, assim, qualquer pessoa pode ser síndico profissional, não tem que ter uma formação acadêmica ou, né, esses cursos profissionalizantes, não tem essa obrigação, né? Embora eles... né, vou fazer uma ressalva daqui a pouco, mas vamos lá. Esse conselho... Exato. Né? Então, assim, qualquer pessoa pode ser síndico e, no meu ponto de vista jurídico, né, eu entendo que, embora lá o Código Civil fala, né, pode ser morador ou não síndico, dada as situações que a gente vem aí tendo contato, está precisando de regulamentar. Não restringir, né? Mas eu entendo que está precisando de regulamentar até para o síndico orgânico, dele ter ser obrigado a fazer um curso prévio, alguma coisa assim, porque a gente tem visto aí, né? A desqualificação, né, grande, né? Na minha trajetória aí, né, 17 indo para 18 anos aí trabalhando com condomínio, a gente, né, identificando o síndico profissional fazendo coisa errada por falta de conhecimento e o síndico orgânico da mesma maneira, né? Então, eu entendo que a legislação está precisando de pensar um pouco mais sobre isso, né? O legislador, no caso, pensar um pouco mais sobre isso e definir lá alguns cursos técnicos para essas pessoas fazerem, justamente porque o Norton acabou de dar um exemplo. Tem um síndico que não atua da forma correta, ele acaba causando um prejuízo, um ônus para os condôminos gigantesco, né? Justamente, e acontece, como a gente já, né, vivenciou, o síndico causar um prejuízo para o condomínio e não foi proposital. Ele não fez porque ele queria. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento mesmo. Exatamente. Habilidade, conhecimento. Vou te dar um exemplo clássico. E falta das assessorias, né, disponíveis. Exatamente. A assessoria ela é fundamental. Todos os podcasts que nós fizemos aqui, vou reiterar que as assessorias técnicas elas são imprescindíveis. A contábil, fiscal, o jurídico, justamente porque na hora que você dá essa assessoria direcionada, você, então, direciona essa assessoria para o síndico e, automaticamente, você blinda aquele condomínio. Uhum. Né? Então, essa falta de conhecimento que a gente já teve contato, nessas experiências milhares lá no escritório, é o síndico, pensando numa economia, não fazer o seguro predial.
Que a lei manda que se faça. É obrigatório, uma das poucas coisas obrigatórias na lei, na convenção de condomínio é fazer o seguro, e a pessoa não faz por questão de economia. Não vou fazer não, que é caro. Agora, voltando, né, essa questão da, assim, qualquer pessoa pode ser, então não existe uma obrigação legal ali no Código Civil ou na Convenção de Condomínio definindo o perfil, ou a qualificação, ou a formação necessária. Então, qualquer pessoa, né, pode se candidatar, seja externo, com um detalhe, seja né? interno. A gente tem que... o termo que a gente utiliza tem que ter moral ilibada. Isso significa que a pessoa não pode ter restrição no nome dela. E tem que ser uma pessoa ativamente lúcida, né? Não pode ser um doido impedido, né? Impedido mesmo que eu estou falando, né? Não estou entendendo. Porque doido a gente se depara com alguns doidos, né? Mas não está impedido legal. Né? Não tem nenhum impedimento legal, mas a pessoa tem que ter o que a gente chama de moral ilibada. Significa que a pessoa não pode ter restrição no nome dela, o CPF dela tem que estar ok, porque aquela pessoa vai ter vai representar o condomínio perante o banco e tal. Então, tem que ter o que a gente chama de moral ilibada, que é justamente nesse contexto. Só voltando, então, assim, então qualquer pessoa, dentro desse contexto que a gente falou, pode ser. Sim. A gente viu que teve um movimento, né? Tem esse movimento, né, do conselho. A gente pode falar, é o conselho de administração, né? Reivindicando essa questão, essa... obrigatoriedade, mas acho que para o síndico profissional, eu não vi se está cobrando o síndico interno. Isso é até questionável, porque o síndico pode ser qualquer pessoa. Né? Se o síndico, o profissional também seguiria essa exigência, eu também seguiria para o síndico, talvez para o síndico interno. Então, reivindicando, né, o CRA reivindicando essa especificidade como sendo restrita à profissão do administrador. Né? De certa forma, o síndico ele é um administrador ali condominial, né? Ele acaba executando a administração condominial, e quando vai se falar de códigos de atividade, quando vai para a pessoa jurídica, existem alguns códigos de atividade que são mais próprios ali e acaba esbarrando mesmo na questão do conselho. Aprofundando um tema polêmico, sem querer alongar demais nesse assunto, isso não seria, dentro do que você colocou aqui, talvez alguma regulamentação, alguma exigência? Será que isso, essa exigência de ser, então, um técnico de administração ou um administrador, né, ali, vinculado a um CRA, tanto pessoa jurídica como pessoa física? E aí vamos falar do síndico profissional. Não vou falar do síndico interno, então, mas que poderia até expandir, porque na comparação é um administrador condominial. Né? Você não acha que isso, de uma certa forma, poderia dar uma regulamentação para o mercado e trazer uma qualificação melhor para o síndico profissional ou o síndico morador? Independente das questões de ideologia ou de falar de, poxa, mas está exigindo que seja ou não sei o quê. Isso não poderia levar a uma melhor qualificação ali do síndico? Eu entendo que, inclusive, essa tentativa de regulamentação através do Conselho, né, de Administração é justamente pela quantidade de notícias de síndicos que vêm causando problema dentro do condomínio, problemas dentro dos condomínios. Então, eu entendo que eles estão mirando agora os condomínios, porque nós já falamos aqui, né? As cidades todas adensadas, verticalizadas, o número de condomínios aumentou significativamente. Então, uma concentração de pessoas nos condomínios. E esses condomínios cada vez maiores, com um volume de dinheiro significativo, né? Então, a gente tem visto aí, no mercado, muitos problemas inerentes a esses síndicos, os problemas que eles vêm causando dentro desses condomínios. Então, eu acho que essa regulamentação é devido a esses problemas, né? Mas restringir, ou, no caso, restringir que o síndico profissional seja uma pessoa formada em administração, um técnico em administração, mas só para o síndico profissional, né? A lei tem que ser igual para todos.
E talvez expandir isso para o síndico também, expandir essa mesma analogia para o síndico orgânico também, pode parecer até meio que um abuso ali, né? Isso, em relação a limitar a gestão condominial pelos próprios condôminos. Porque né? eu sou condômina, eu sou dona de uma unidade autônoma, aonde eu tenho lá meu imóvel, tem que ter um síndico, mas aí eu, como proprietária, quero ser síndica e sou obrigada a ser administradora. Uhum. Talvez aí no caso do síndico profissional, porque está atuando como forma profissional, como uma profissão, né? Mas você concorda que não faz sentido? Eu, como síndico orgânica, né, nem vou falar como locatário, mas como proprietária. Eu sou proprietária e aí eu quero ser síndica, eu não tenho que fazer o curso? Ou eu tenho que fazer o curso? Aí o síndico profissional tem que fazer, aí eu já não sou obrigada a fazer? Um bom debate para um podcast específico. Porque muito polêmico. Por quê? Qual que é a grande polêmica? A lei não restringe as responsabilidades. O Código Civil ele vai determinar lá as obrigações do síndico. E ele não vai falar, olha, o síndico profissional tem essa obrigação, o síndico orgânico vai ter essa outra obrigação. É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. E o próprio Código Civil, a própria lei. E tanto a Convenção de Condomínio e o Código Civil, ele não estabelece essa restrição nenhuma de qualificação ou de atividade. Acabou. A lei não estabelece essa restrição de qualificação e atividade. E o síndico, hoje, o síndico profissional não é uma profissão regulamentada, em tese, né, ou definida. Por mais que já esteja ganhando força, né? Então, acho que isso já... Mas eu entendo que, embora, né, tem uma dicotomia aí, né, para um, para outro, mas, independentemente dessa polêmica, eu entendo que realmente existe uma necessidade de uma profissionalização dessas pessoas. Uma melhor qualificação, né? Uma melhor qualificação, né? Justamente por causa as diversas atividades, né, que a pessoa faz e precisa de conhecimento. E falando então entre atividade, já falando de atividade, né, ô Norton, sei que você que já é síndico aí há muitos anos, né, no dia a dia do condomínio, tá? Então você está ali no dia a dia, você como síndico profissional, no dia a dia ali do condomínio, quais são independente da lei, né, a gente vai falar de direitos e deveres ainda, mas independente do que consta na lei, quais são as atividades práticas ali, ou as situações que acontecem frequentemente, ali, com mais frequência no condomínio? O que é mais demandado, tanto para atividades ou serviços executados, ou situações que precisam ser feitas no condomínio, em relação e também em situações problemáticas, né, que acabam você demandado. Eu sei que isso aí dá um podcast de ficar umas 2 horas. Então, vou resumir. Resume aí. Senão a gente vai fazer um podcast direto, de 20 mas horas. pode gastar aí alguns minutos. Um dos maiores problemas, fazer com que os condôminos entendam, eles consigam entender o respeito dos profissionais do condomínio. Por exemplo, um zelador, porteiro, a faxina. O condomínio, ele é uma empresa. E cada funcionário ali, ele é uma autoridade ali dentro. O zelador, na ausência do síndico, ele é a autoridade máxima que tem no condomínio. A responsabilidade do condomínio é do zelador. Na ausência do zelador, é a portaria. E a maioria dos condôminos, dos moradores, eles não conseguem entender isso. Eles não têm muitos moradores que têm a dificuldade de entender a autoridade da portaria, a autoridade do zelador, né? Eles não conseguem entender a palavra não, né? Nossa. Então, assim, isso é uma dificuldade diária. Por exemplo, você, Leonardo, pegou a chave do seu apartamento, aí entregou para o seu irmão, que não reside no condomínio, e mandou ir lá no condomínio, no seu apartamento, pegar uma carteira para você. Sem avisar a portaria, sem avisar ninguém. Ele Não nunca avisou. foi no condomínio. O cara Aí, tá com a chave e quer entrar no apartamento. Né? Vai lá e barra, não deixa entrar. Não, eu sou irmão do Leonardo, eu tô com a chave aqui, ó.
Ô, senhor, mas eu não tenho nenhuma autorização. Aí o seu irmão vai lá e entra em contato com você. Aí você vai lá e desrespeita o funcionário, fala o que não deve. Nossa. Sabe? E o pior, joga para o grupo do condomínio. Vai lá e joga no grupo do condomínio. Uhum. Aí já tem aquele outro morador que tem uma certa antipatia daquele porteiro do dia, e aí alimenta o grupo e vira uma coisa de louco. Contamina ali, cada um com a sua cabeça, né? Então, assim, eu trabalho da seguinte forma. O morador não está no condomínio, qualquer visitante tem que ser formalizado via e-mail. Não é mandar mensagem para a portaria, porque a mensagem do WhatsApp ela pode sumir, pode apagar. E nós já tivemos problemas também envolvendo funcionário do condomínio. Então, assim, eu resguardo o condomínio da melhor forma possível. A doutora fala comigo assim que eu sou até muito rígido. É porque rigoroso. É porque tudo que eu passo é porque nós já passamos por isso, sabe? Nós já passamos. As regras que são estabelecidas é porque já sentiu na pele, né? Nós já passamos por isso. Inclusive, a pessoa ela falar uma coisa e quando você foi ver a outra, inclusive o interpretação distorcida. Inclusive, ou então falar a mesma e depois falar, não falei A, não, falei B. Né? Sim, inclusive. A mente também. Inclusive, o morador processar o condomínio. Nós já passamos por isso. Vou passar para você aqui fatos recorrentes. Você tem uma namorada, você mora sozinho, e aí toda vez que a sua namorada chega na portaria, o porteiro vai e identifica, a Maria está aqui, pode entrar? Não, pode entrar. Aí depois você vai lá e fala assim, Norton, pode falar para os meninos aí que a Maria tem acesso livre aqui no condomínio. A hora que ela quiser vir, ela pode vir. Fala de boca, né? Eu passei para ela aqui a chave. Aí eu vou lá e passo para os funcionários. E aí ele foi lá e teve um desafeto. Houve um desafeto. Ele saiu para trabalhar, a Maria entrou lá e pegou um tanto de coisa. E não comunicou o condomínio. Vê se pode. Não comunicou. Aí o cara foi lá e processou o condomínio. Porque o condomínio deu livre acesso para a pessoa. Então hoje é formalizado via e-mail. Mas eu mandei mensagem no WhatsApp. Não. Você quer sistema, o sistema paga. Meu telefone pode dar um problema como já deu e eu perder todas as mensagens. Agora, e-mail não. E-mail fica lá e eu recupero. Né? Então, um dos maiores problemas, dificuldade que nós temos hoje é lidar com os moradores para poder entender, né? Comportamento, o comportamento com os profissionais. Tem muita gente que acha que o zelador ele é pedreiro, ele tem que estar quebrando, capinando, pintando. Tem que fazer tudo, né? Eu faço. Não consegue entender. Limpar a piscina. Aí eu penso, porque eu só vejo ele andando no condomínio. Porque eu só vejo o porteiro no telefone. Né? Eu só vejo o porteiro ouvindo música ou assistindo vídeo. Então, assim, muitas das vezes você tem um time muito bom no condomínio, né? Mas tem alguns moradores que não ajudam. Eles não conseguem, têm dificuldade de entender a regra do condomínio, sabe? E os grupos do condomínio também. Um dos problemas muito grandes é o morador saiu do apartamento, a lâmpada do terceiro andar está queimada. Ele vai lá e joga no grupo. Ao invés de falar com o zelador ou com o síndico, né? Com a pessoa certa, né? Aí ele vai lá e joga no grupo. Porque tem um mês que a lâmpada está queimada. O condomínio não tem zelador noturno. Não sabe o caminho da reclamação. Entendeu? Exatamente. O condomínio... Ou às vezes sabe, mas prefere... Polemizar, justamente. Polêmica. Então, assim, o morador, ele opta por querer ser polêmico. Saber sabe, né? É para polemizar. E vou falar para vocês, tá? Com toda a experiência que eu tenho. E muitas das vezes isso ocorre que ele tem a intenção da próxima eleição ele se candidatar. É o que mais acontece, tá? Ele sempre está ali rodando o condomínio, procurando, alimentando o grupo. Querendo ou não, ele se torna uma pessoa muito presente ali no grupo. Aí na próxima eleição o pessoal fala assim, esse síndico que não fez nada, nós iremos votar nele porque ele vai resolver o problema do condomínio. E os moradores acham que a situação do condomínio é só operacional. Não entende nada do administrativo do condomínio. Então, muitas das vezes, fala assim, mas o síndico veio aqui só uma ou duas vezes, tanto quanto que todas as assembleias que quando a gente vai participar para a eleição para síndico,
A primeira coisa que os condôminos perguntam é quantas vezes você vai vir aqui no condomínio? É verdade. Quantas vezes? De que hora a que hora que você vai estar aqui no condomínio? Né, doutora? É. Então, assim, eles acham que o síndico estando ali dentro do condomínio, o condomínio vai... É garantia de resolver, e não é tudo. E não é. Tanto quanto esse condomínio que nós acabamos de pegar lá agora mesmo, lá, deve estar indo para 5 meses, poxa, um condomínio com administrativo e assim, e todo dia é uma surpresa que aparece, né? Todo dia é uma surpresa que aparece. E os moradores, muitas das vezes, também reclamavam do síndico ficar 3 meses sem ir no condomínio, que não é o correto, né? Não é o correto. 1, 2, 3 vezes, o síndico tem que estar conversando com o morador, tá acompanhando os funcionários ali também, né? E um outro problema que a gente está tendo muito grande hoje é de mão de obra. A mão de obra hoje, na área da construção civil, bons profissionais hoje, eu vou te falar, quem tem segura, porque está difícil. E, como eu disse, o condomínio ele é uma empresa, abertura de porta constantemente, então tem manutenções que tem que ser feita constantemente e a dificuldade hoje para a mão de obra não está fácil, não. Nossa. Tá complicado. Mas vamos agora de forma assim, sem polemizar, sem polêmica. As atividades mesmo que o síndico profissional exerce no dia a dia. Assim, o que ele tem que... Seu trabalho. O meu trabalho é muito administrativo, que eu tenho que estar acompanhando, financeiro do condomínio, né? Inadimplência do condomínio a gente está acompanhando. Sempre está acompanhando o condomínio também para poder fazer as demandas de notificações, né? Inspeções no condomínio, o síndico tem que estar rodando para poder fazer inspeções. Com acompanhamento com os profissionais do condomínio também, para poder saber a necessidade. Você fala aqueles que vão prestar serviço, né? Contratação, né? As contratações feitas para consertar alguma coisa no condomínio. As manutenções que a gente tem que estar ali, orçamentos que a gente tem que estar fazendo também. Atendendo às solicitações que são diárias, são muito morador fazendo solicitação. Então, muitas das vezes, até assuntos repetitivos, né? Que você falou mês passado, que você falou semana passada, e eu noto que os moradores eles não dão muita importância. Então, tipo, se você jogou uma mensagem lá no grupo, eu trabalho com um grupo fechado. É somente para receber informações do condomínio. Para você enviar informações? Só para receber. Então, muitas das vezes, o morador, ele não abre a mensagem. Na entrada de vários condomínios tem as regras básicas, né? Tem um quadro de aviso e tem as regras básicas ali. Horário de mudança, horário de barulho, né? Eu jogo no grupo também, a convenção. E muitas das vezes a pessoa pergunta assim, qual que é o horário que é permitido fazer mudança? Que eu vou mudar amanhã. E está lá na entrada do bloco. E você jogou no grupo. E a pessoa... E também tem no aplicativo. Muitas vezes a pessoa pode entrar lá no aplicativo do condomínio e ela... Tem a regra. Né? Então, as demandas mais rotineiras mesmo são essas. Atendimento aos condôminos que são infinitas. E quais são os deveres legais e atribuições legais do síndico? Deveres legais do síndico. Vou dar para a doutora Ana aqui. Esses deveres ele está elencado no Código Civil e automaticamente na Convenção de Condomínio, né? Então, representar o condomínio ativo e passivamente, ou no caso o judicial e extrajudicialmente, administrar corretamente o condomínio, prestar contas. Da parte financeira, né? Prestar contas do resultado financeiro. Convocar as assembleias. Ou seja, ser o administrador daquele condomínio assumindo ali todos os... O xerife do condomínio, muitas das vezes. Exatamente. Né? Elaborar o orçamento anual. Elaboração a projeção orçamentária. É uma coisa que a gente também identifica muito, né? Essa falta, né, de projeção orçamentária pelo síndico, né, que a lei determina que seja feito, para o pagamento das contas, né, e é justamente por causa disso que muitas das vezes a gente vê que o condomínio acaba
ter um déficit financeiro muito grande por causa dessa falta de projeção. Então, todas as regras, né, tudo que define o papel do síndico está no Fazer Código. cumprir as regras, né? Fazer cumprir as regras, os direitos e deveres. Vai seguro, né? Fazer o próprio seguro que você tinha comentado, né? Seguro obrigatório. Fazer o seguro do condomínio, obrigatório, convocar as assembleias. Então, inclusive, as convenções, elas trazem a letra da lei. Se a convenção for omissa, as pessoas vão poder, então, utilizar o que está lá no Código Civil, que simplesmente, né, na convenção é um copia e cola. Vai colocar lá o que está dentro do Código Civil. E ali, naqueles, no artigo 1348, né, em cada tópico ali dentro do artigo do Código Civil, né, quando fala, por exemplo, convocar a assembleia, prestar contas, né, isso aí é muito amplo. Então, assim, o Código Civil ele fala com poucas palavras, mas dentro de cada item abre, né? Dá um leque ali de situações. Né? Inclusive a parte da própria conservação, os serviços, né? Limpeza, conservar as áreas comuns. Conservar as áreas comuns. Exatamente. Só isso, conservar as áreas comuns, os serviços, né? Isso é uma amplitude gigante, né? Olha só a quantidade de coisas que tem dentro dessa regra. Segurança. Também. Né? Exatamente. Lidar com a segurança do condomínio hoje, principalmente hoje. Né? Segurança de condomínio hoje é uma coisa que o síndico precisa dar uma das prioridades. Né? Porque está complicado. Sabe? A pessoa tentando entrar dentro do condomínio, furtar dentro de condomínio, entendeu? Não tá fácil, não. Eu já passei por uma situação mesmo que, inclusive, eu converso muito com os funcionários, e por isso que eu falo que é bom você ter um bom time, né? Porque, inclusive, eu faço parte de um grupo de síndico que tem síndicos de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Então, ali a gente sempre está trocando informações de tudo que está acontecendo, sabe? Então, a gente sempre está recebendo informação ali de tudo que está acontecendo no Brasil inteiro na área de síndico. E hoje a gente vê que as tentativas de invasão dentro de condomínio não está fácil, não. Está complicado. Os funcionários precisam sempre estar alerta ali, porque está bem... Eu já passei por situação de... Olha que engraçado. Um morador, inclusive polícia, ele colocou 2 pessoas para poder entrar dentro do condomínio para ver o carro dele, e os caras roubaram o carro dele dentro do condomínio. O cara é policial, anunciou o veículo dele, né? Aí o pessoal pegou o carro e falou: vamos dar uma volta aqui no condomínio muito grande, vamos dar uma volta aqui no condomínio. Levou o carro. Levou o carro Agora dele. Imagina. Levou o carro dele. O controle fica dentro do carro? Levou. Não, esse aí até tem portaria. Mas como o carro dele é todo fechado e o pessoal já vê a placa, abriu o portão, levou. Foi embora. Nossa. Levou. Não, já tivemos um problema também de uma senhora de idade também. Aquele golpe do gerente do banco, pegar a senha do cartão. Né? Então, assim, o porteiro estava atento e viu que a senhora até tem um pouco de dificuldade e ela estava saindo, e geralmente ela não sai desacompanhada, né? Geralmente sempre sai alguém com ela. E o porteiro viu que ela estava saindo sozinha. Ele foi atento e falou: a senhora está indo aonde? Não, que eu vou entregar o cartão do banco aqui para o gerente. Aí o porteiro: peraí, gerente? Olha só. Rapidamente, o porteiro já chamou ela para dentro e tal, e o cara desceu de um carro e veio e ele não deixou entrar. E o porteiro ainda foi esperto, ele falou assim: não, entra aqui. Porque como lá tem uma gaiola... Deixou ele preso ali. Não, só que ele não entrou. Tá. Porque o intuito do porteiro era deixar ele preso na gaiola. Chama a polícia e vão esclarecer isso aqui. Entendeu? E ele não entrou. E o cara: não, tá aberto, pode entrar aqui e tal. E o cara não entrou. Aí acho que ele ficou meio desconfiado, correu para dentro do carro e foi embora. Nossa, que Por isso você tem que ter um time muito atento. O treinamento ali da portaria é muito importante. Bem qualificado para poder lidar com essas demandas. E a gente tem que pontuar que esse time bacana, igual o Norton acabou de falar, depende do síndico, né? Depende do síndico, né, Norton? Porque se não tiver um bom treinamento, uma boa orientação, de repente o porteiro
fica até na dúvida, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu posso atuar aqui? Isso pode acontecer, né? Que ele fica com medo de ser prejudicado e estar tentando fazer um bom trabalho, fazer um serviço, ele acabar sendo ali repreendido, né? Exatamente. Por isso que é bom ele ter esse treinamento constante e saber ali o seu papel, né? Agora, a gente falando assim de deveres do síndico, né? O que o síndico faz, os deveres e tal. O síndico, Norton, tem algum direito, para acaso, ou ele só tem deveres? Tem direito. Quais são os direitos ali do... O direito do síndico é no seu dia de descanso, ele não ser incomodado, né? Mas isso não está na lei. Mas isso... Não é uma coisa que acontece normalmente, né? Então, assim, não tem como. O síndico, ele sempre é acionado, sábado, mesmo domingo, no dia feriado, de descanso. à noite, né? Porque até mesmo para não polemizar, porque, por exemplo, né, estourou um cano da caixa d'água, 2h da manhã, né? Então, assim, quem que o condomínio ele vai acionar? Chama o síndico. Chama o síndico. Tem que chamar o síndico. Então, eu geralmente, o que eu faço? A minha forma de trabalho, os prestadores de serviço, tem algumas demandas que eu faço vídeo, jogo no grupo, até mesmo porque é o seguinte, é como a doutora fala, da porta do seu apartamento para dentro é seu apartamento. Da porta do apartamento para fora é nosso. Uhum. Tudo ali é nosso. Então, todo mundo ali é a fatia do bolo, é uma cota. É corresponsável, tem a sua responsabilidade. Todos ali têm responsabilidade, né? Então, tem uma criança andando de bicicleta no estacionamento, trazendo risco. Qualquer um pode intervir e ajudar. Justamente. Nisso, né? Porque todos ali, porque fere o direito de todos. A pessoa pode conversar, mas vai notificar o síndico. E-mail, na data tal, dia tal, ocorreu isso, isso e isso, entendeu? Então, tem certas demandas que todos os moradores precisam ter conhecimento para poder lidar numa emergência. Né? Um portão travou, por exemplo, o porteiro está passando mal, não está legal, está lá no banheiro. Não, problema a gente já sabe, né? Mas vamos voltar. Então, eu sei que a pergunta é difícil, eu vou instigar. Quais são os deveres, quais são os direitos do síndico, Norton? Qual é o direito do síndico, Norton? O síndico só tem deveres ou o síndico também tem algum direito? O direito do síndico é isso. Ele ter o seu descanso. Pergunta difícil essa. É difícil. Ter a sua remuneração. Né? Tem que ter a sua remuneração também. Isso. É um dos direitos do síndico. Que foi acordado ali na Assembleia, né? E cumprir também o que ele foi exigido. É um direito do síndico. O síndico tem o direito de executar o que está dentro da convenção, dentro do regimento. Bom. É um direito do síndico. É o direito. Atuar enquanto síndico dentro dos limites permitidos, né, pela lei, pela convenção. Esse é um direito bem porque bem colocado. É um direito, porque tem gente que acha que a regra é do síndico. Ou que tem que estar fazendo sempre o que o condômino quer que faça. Não, e para dar uma manutenção simples de uma coisa, tem que chamar uma assembleia, tem que ter anuência, não precisa. Exatamente. Já é um direito do síndico. É muito bem colocado isso daí, né? Tem mais algum direito? O síndico tem mais algum direito? Então, o síndico tem direito ao descanso, né? É uma coisa até interessante da gente pontuar o seguinte, porque o síndico ele não é funcionário, não é empregado do condomínio, né? Então ele não tem direito a férias. A palavra férias ela é voltada para o empregado, para o funcionário de uma empresa qualquer. Ele tem direito a descansar, a ter um descanso. Então, ausentar porque vai descansar, porque vai tirar um período para descansar, né? Fazer as coisas, né, que a gente pode fazer uma analogia como férias. Lembrando que, nesse descanso, nesse período, né, que a gente, entre aspas, chamaria de férias... Ele tem o direito de ser substituído. Ele tem o direito de ser substituído. E uma coisa importante é que, quando a convenção não define como que vai ser isso, a Assembleia que eleger o síndico ou, posteriormente a essa eleição, ela tem que definir como que vai ser esse período de descanso do síndico, quem vai substituí-lo na sua ausência enquanto ele estiver descansando, ou até mesmo se houver um problema particular e tal, porque assim, a gente vê muitas convenções falando que na ausência do síndico, o impedimento dele... o síndico foi cassado ou o síndico teve um impedimento, qualquer
questões de saúde, ou ele vai tirar um período para descansar, quem que vai substituí-lo? Normalmente, na convenção, fala que é membro do conselho, subsíndico, mas a maioria não fala. A maioria das convenções não fala. Não deixa claro, né? Não deixa claro. E o próprio Código Civil também não fala. Né? Então, é importante que, quando se contrata um síndico profissional, até mesmo o síndico orgânico, tem que ter, né, tem que ser estabelecido esse critério. Além de quem vai substituí-lo na sua ausência, seja por que motivo for, a não ser assim, quando, né, a renúncia e tal. A questão da remuneração. Se vai ser remunerado ou não remunerado. Se vai ser remunerado ou não, se vai ser remunerado, né, proporcional. Então, esses critérios têm que ser estabelecidos pela Assembleia Geral se houver omissão da convenção de condomínio. Uma situação que a gente pode falar também de direito é que o síndico ali, ele é uma pessoa, né? Ele é um cidadão, ele é uma pessoa, e o mínimo de direito que ele tem é de ser respeitado, enquanto qualquer outra pessoa também tem que ser respeitada. Né? Então, o trato ali dos condôminos, né, dos funcionários dos condôminos para com também o síndico, tem que ser um trato respeitoso, profissional, assim como você trata um membro da sua família, um amigo ou qualquer outra pessoa que merece ser bem tratada, independente das desavenças e circunstâncias que acontecem. Até o Norton, quando ele falou a respeito dos funcionários, que alguns condôminos moradores não querem respeitar aqueles funcionários ali, acontece também com o próprio síndico, daqueles moradores acharem que pode maltratar, desrespeitar o síndico. É isso que eu ia falar. Um dos outros direitos também, dos direitos do síndico também é o gerenciamento das finanças do condomínio. Porque tem muito morador que acha que a finança do condomínio tem que ser feita conforme a necessidade dele, não do condomínio. Tem morador que tem essa dificuldade também de entender. Ou seja, o síndico deu a manutenção no bloco, pegou o bloco e pintou o bloco. 3 meses depois, o bloco está todo manchado, sujo. Aí o morador acha que o síndico tem que novamente ir lá e pintar o bloco, porque tem um cronograma a seguir. Entendeu? Então, tem morador que tem essa dificuldade de entender. E a gente está entrando nos problemas. O gerenciamento... Não, o gerenciamento das finanças do condomínio é de responsabilidade. Na verdade, isso é mais um dever, né? É um dever e ele tem autonomia para algumas situações. Para outras, precisa de levar na Assembleia. Tem o direito de ser protegido, né? Em caso de demanda. Um exemplo como esse síndico que saiu do condomínio, como eu dei exemplo, os moradores que sabiam que ele estava certo, ninguém o acolheu. Ninguém o protegeu. Né? Deixou ele sozinho. E aonde que os condôminos deveriam ter protegido? Não, peraí. Você está errado, a gente está com ele aqui. O apoio, não ocorreu isso. E é direito do síndico. Com certeza. Isso aí a gente está falando de respeito, né? De acolhimento no aspecto... Trato humano ali, né? Também de honestidade, né? Sim. Do que seria justo, né? Do que seria honesto. Mas vamos então, a gente está acabando, está finalizando, a gente já está aqui batendo bobeagens, daqui a pouco bate 2 horas aqui de podcast, né? Quando um condomínio, indo para os finalmente aqui, quando um condomínio, ninguém quer ser morador, então, vamos lá, o condomínio tem que ser representado por um síndico, ele não pode ficar sem representação do síndico. Mas ninguém no condomínio ele quer ser síndico. Ou não tem ninguém qualificado ali ou na condição, mas ninguém quer assumir. Né? Qual seria esse procedimento, Ana? Por exemplo, o que o condomínio pode fazer, então, se não tem ninguém que vai ser síndico? Quais são as alternativas? Então, esse assunto é bem interessante, né? Essa pergunta sua é interessante, porque a gente já vivenciou isso muitas vezes. O síndico foi eleito e ele não quer continuar, né? Ele não quer continuar, a convenção é omissa quando, né, na ausência desse síndico, quem vai substituí-lo. Mas mesmo que a convenção determine quem vai substituí-lo, então, vamos supor, né, eu estou como síndica, não, eu quero renunciar. Aí o Norton é subsíndico, e então ele
conforme está na convenção, ele que vai assumir meu lugar. Só que ele não quer. Né? Ele não quer, embora a convenção fale, né, que o subsíndico vai assumir o lugar do síndico na ausência dele, ele não é obrigado, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. Então, se a lei não me obriga a assumir, então ele, como subsíndico, não, eu também não quero. Então, nessa hora, o síndico profissional ele é a alternativa mais adequada. Lembrando que é o seguinte, né? Então, a gente vê assim, convenções que falam de rodízio de síndico. Ninguém é obrigado a ser síndico. Ninguém é obrigado a... Se na convenção fala assim, não, haverá um rodízio de síndico, se um morador, um condômino lá, chegou a minha vez, esse ano agora sou eu que estou obrigado a ser síndico. Ele não é obrigado a ser síndico. Não, ele não é obrigado. Ele não é obrigado. E tem muitos condomínios que, às vezes, a pessoa assume porque se sente obrigada, sendo que ela não tem essa obrigação legal. A lei não impõe para a pessoa ela ser conforme está lá na convenção de condomínio. Porque, como eu falei, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. E a lei não obriga. Né? E aí, um outro ponto também sensível que as pessoas não sabem. Então, eu estou como síndica e renuncio. Aí, na assembleia que eu renunciei, não aparece nenhum candidato, ninguém me substitui. Mas eu renuncio a si mesmo. Eu continuo respondendo. Eu continuo respondendo pelo condomínio. Então, se eu... Tem que arranjar um substituto. Tem que ter, porque o condomínio não pode ficar sem um representante legal. Está lá no Código Civil. É obrigado o condomínio a ter um representante legal, e é o síndico, no caso. Uhum. Então, se eu quero renunciar e não tem ninguém para me substituir, cabe a mim, com os condôminos, buscar uma pessoa para poder estar me substituindo. Que aí seria o síndico profissional. Talvez a alternativa, exatamente. Alternativa, né? E fica uma alternativa até muito melhor, né, Norton, do que colocar alguém obrigado a ser síndico interno. Eu já vi situações lá em condomínio, que a gente fazendo administração, a gente vê muita coisa, né? E as pessoas às vezes não entram em contato, às vezes nem para tirar dúvida, faz da cabeça dela, né? Estão na convenção na reunião de assembleia. O próprio síndico, que é um morador, ele não quis continuar, exemplo, né? Não quer continuar como síndico. Na hora da assembleia não apareceu ninguém. Eu falei, então vamos sortear aqui qual vai ser a unidade que vai ser síndico. Aí joga para cima lá, sorteia a unidade, a pessoa da unidade não está presente na assembleia, o apartamento é alugado, é um senhor de 90 anos que mora no interior e ele foi eleito síndico. Olha que maravilha. Isso vai prestar? Lógico que não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Claro eu já que passei não. por uma situação que uma condômina entrou em contato comigo, justamente que ia ter uma assembleia, que ninguém queria ser síndico, que não tinha candidato. E corri às pressas, inclusive foi no dia que ela me mandou a mensagem, era no dia que ia ter a assembleia, que ninguém queria se candidatar a síndico. E aí eu fui para o condomínio, né? Fui eleito lá no condomínio. E depois que eu fui eleito, eu achei engraçado que uns 3 moradores, praticamente, eles eram um síndico do condomínio. Eles queriam que o síndico, né, eu, Norton, síndico, se submetesse às ordens dos 3 síndicos. Então, os 3 síndicos superiores. Ninguém quis assumir a responsabilidade, né, de estar ali na ata, ali, o CPF ser atrelado à Receita Federal. Ninguém quis assumir. Mas, por trás, queria que o síndico fosse acatasse. Um fantoche ali, né? Isso a gente vê demais. Então, também. isso é o que mais acontece. O correto é, na Assembleia ali, ter um voluntário até, né, fazer os orçamentos para síndico profissional. Então, a gente fala... Um provisório, né? Um síndico provisório ali, né? Sempre deixa até a deixa aqui, né, para os nossos telespectadores aí, sempre fazer cotação de pelo menos uns 3, 4 síndicos que tenha experiência já, pelo menos uns 5 condomínios, e o pessoal vai atrás, procura, né, pesquisa também no Google para poder saber,
faz a solicitação também das Pede certidões, referência, né? Pede das referência. certidões, certidão negativa na Polícia Civil, Polícia Militar. Isso é importante. Então, assim, imprescindível. Saber quem é que está entrando, né, do condomínio. Exatamente, entendeu? é a moral ilibada. E muitas das vezes eu vou te falar com você até no Serasa, tá? Até na CDL, Serasa faz o levantamento daquele profissional ali para ver né, a idoneidade dele para o pessoal não ter problema aí futuro. E o condomínio, então, querendo contratar um síndico profissional, Norton? O condomínio está querendo contratar um síndico profissional. Qual que é o procedimento? Vamos falar assim, então, ninguém quis ser, então o caminho é contratar um síndico profissional. De certa forma, a gente já explicou aqui, mas qual que é o caminho, então? É isso que você falou, né? Sim, o caminho mesmo, se tem o conselho, na verdade, qualquer morador pode indicar, se o morador... Pode ajudar a colher orçamento. Colher orçamento. O que eu sempre aconselho é o pessoal não atender aquela venda casada, né? O síndico que ele vai fazer a assessoria jurídica do condomínio, isso é um problema. Vai fazer a administração, a e parte ele contábil, também vai fazer a área também vai contábil, fazer a parte aonde do síndico, que a gente mais tem problema, sabe? Aonde que os condomínios não tem segregação de função. Então, assim, o síndico, ele atende toda a demanda administrativa ali do condomínio e jurídica. Isso é um problema, sabe? Às vezes uma mesma administradora assume todas essas funções e aí não tem segregação de função, ela paga, ela cobra, ela delibera, contrata quem quiser. De assembleias que muito síndico, eu sou formado em direito, sou bacharelal nisso, naquilo, né? Inclusive também eu tenho uma contabilidade, a gente faz toda a área contábil do condomínio. Aí vocês terão um desconto nisso, naquilo. Então, assim, eu não aconselho, sabe? Eu não aconselho. Por quê? Até um exemplo assim, se acontecer uma fatalidade com aquele síndico, toda a vida do condomínio vai estar atrelada somente a uma pessoa. Então, por exemplo, a área jurídica do condomínio é a assessoria jurídica. A área contábil do condomínio é a contabilidade. Eu não mexo no dinheiro do condomínio. Não mexo no dinheiro do condomínio. Né? Eu tenho o caixa síndico, que eu faço a solicitação para a contabilidade, mandar ali para o caixa síndico. Tem condomínio que eu posso atuar até 5 salários mínimos sem precisar de anuência da Assembleia. E a demanda ela é gigantesca. Compras constantemente, pagamentos de prestador de serviço, de pequenas manutenções, entendeu? E também tem condomínio pequeno que tem uma aplicação alta também. A gente não pode mexer, até mesmo para a gente não ter que ficar andando com aplicativo no celular. Contas de condomínio no celular. Então, tudo é contabilidade. Então, é um conselho que eu dou para os moradores de condomínio também, quando vai fazer uma contratação de um síndico, que ele saiba dividir as funções. Um síndico profissional, né? Contratar um síndico profissional. Dividir as funções, entendeu? Porque o síndico é um conselho. Cada um tem uma forma de trabalho. A segregação de função é interessante. Obviamente que é uma situação, mas não quer dizer também que na situação contrária, mesmo que haja a concentração, vamos colocar assim, né, que uma mesma administradora seja síndico profissional seja administradora, e também tem o serviço jurídico, não quer dizer também que o serviço não vai ser bem feito, né? Vamos generalizar. Vamos colocar assim, existem empresas sérias e empresas não sérias e não idôneas. Então, assim, para todo tipo de situação no mercado, existem as regras e as exceções. Mas, tendo essa segregação de função, acaba você tendo mais atores, cada um na sua especialidade, atuando com uma demanda específica. E, de certa forma, você acaba tendo mais pessoas fiscalizando o que está acontecendo ali nessa gestão ali profissional do condomínio, né? Não ficando na mão exatamente de um ou outro. Exatamente. Eu falo assim, porque o Norton síndico, o Norton advogado, o Norton assessoria jurídica do condomínio. Então, assim, o Norton síndico está promovendo ali no condomínio um ato ilegal. Como que você, Leonardo, morador, vai me notificar? Complicado.
Entendeu? Então, assim, agora você... Vai acionar quem? Qual assessoria jurídica que você quer? Assessoria jurídica. Vai ter que contratar uma outra, né? Alguém outra... Isso, justamente. É porque, então, assim, lembrando que a assessoria jurídica, ela não é uma assessoria jurídica do síndico, ela é do condomínio. É do condomínio, a assessoria justamente. contábil, ela é do condomínio, ela não é do síndico. Exatamente. O síndico, ele vai... Olha só. Nós estamos aqui, você vê como que está rendendo o podcast, o assunto está tão top aqui, que nós já estamos batendo se bobear, não sei por que explodiu ali, não. O contador ali, o cronômetro mesmo, eu acho que está batendo 2 horas ali. Mas top demais, é um assunto muito bacana. A gente já está nas vias mesmo de fazer o fechamento aqui. Ô, Norton, tem alguma mensagem que você quer deixar para o nosso público aqui? Ô, Léo, para a gente fechar esse podcast aqui com chave de ouro, já que o relógio ali já explodiu ali, para a gente finalizar. Eu faço meus agradecimentos, né? Quem está nos acompanhando aí, para quem teve a paciência de estar esse tempo todo aí nos acompanhando, agradeço mesmo. Tem o, como o Léo falou, né? Tem o contato nosso aí, tá? Pode entrar em contato para poder tirar dúvida, tá? Nós estamos à disposição, estamos sempre aí para poder aprender, né? Eu, particularmente, atendo BH, Grande BH, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição aí, ok? Tem minhas redes sociais, mas eu quase não mexo lá, porque o meu tempo é muito corrido. Nós vamos deixar os contatos na descrição. A vida de síndico não é fácil, né? Você me passa depois o que você quer que deixe na descrição do vídeo, então, deixa lá. Beleza. Nossos contatos, né? Então, aproveitando aí, nossos contatos estão na descrição do vídeo, né? Precisando do nosso serviço, entrar em contato, é só nos acionar. Isso aí. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Doutora Ana, quer deixar alguma mensagem final? No caso, é o que eu acabei de falar, agradecer ao Norton, né, por ter vindo aqui, trazer para a gente, né, e para todo mundo que está nos acompanhando a experiência dele, que é muito vasta, né, trouxe muita informação bacana. Então, só agradecer mesmo a presença dele. Tem muita coisa para ser discutida. Nossa, a gente nem começou direito, ficou 2 horas aqui. O tempo passa rápido, né? Nem parece, né? Nem parece. É isso aí. Mas que bom. Obrigado, Norton. Obrigado pela... Eu que agradeço o convite, Léo. Qualquer coisa está presente com a gente. Obrigado. Obrigado, doutora Ana, também. Eu que agradeço. Pois estamos à disposição aí. Isso aí. Obrigada. E assim a gente fecha mais um episódio do podcast Síndico Nota 10. Aproveite, inscreva-se no canal. Né? Ative as notificações para receber sempre os conteúdos que a gente postar e deixe um like no vídeo se você gostou desse vídeo e encaminhe aí para o síndico que você conheça, para o conselho, né, fiscal aí do condomínio, para os condôminos, né? Compartilhe esse conteúdo. Tenho certeza que vai ser de grande utilidade aí para as pessoas que moram aí dentro do condomínio e nos vemos então no próximo episódio do podcast Síndico Nota 10. Tchau.